Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais este dia de vida, também estes momentos. Vamos juntos estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Elza Rodrigues, parabenizando o seu esposo que está aniversariando hoje, parabéns. Também um alô especial para Sônia Sagrilo Clemente, o esposo Hélio. Nós mandamos um alô especial para Marlene Rosa, Eli Alves e Irani, Sidival e Eliane, também Maria Ângela, Cida Santos, João Takakua, Rosa Maria, Mariinha, Leia Filgueiras de Oliveira, Tânia Medeiros, Regina Arpini, Cida Vale, também Marcelene Dias Alves, Janete Araújo, Rosimeire Barbosa e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e iremos mandar sempre um alôzinho para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença e te agradecemos pela vida, por este dia que nos concedes e também por este momento. Iremos agora estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, Pai. Ajuda-nos a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida, nos mantermos fiéis aos princípios da Tua Palavra. Abençoa, Pai, todos que estudam conosco, dê vitórias a eles nas lutas e nos problemas que enfrentam. Queiras abençoar a Elza Rodrigues e especialmente o esposo que hoje está aniversariando, dê a ele muitos anos de vida. Abençoe todos os demais nomes que nós aqui citamos. Cada um tem o seu problema, a sua necessidade. Que Tu estejas atuando na vida de cada um e dando vitórias, Pai. Nós confiamos em Ti e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência ao nosso estudo desta semana falando sobre nações, e eu volto a repetir que quando essa palavra nações aparece aqui na Bíblia, no Antigo Testamento é usada a palavra hebraica que simboliza aqueles que se afastaram de Deus, as nações que vivem como se Deus não existisse. Ontem nós estudamos a respeito do povo de Israel que pediram a Samuel para que dessem a eles um rei. Eles queriam ser iguais às outras nações. E aqui está um grande problema, não só da igreja do passado, o povo de Israel, mas também da nossa igreja hoje. Nós queremos ser iguais às pessoas lá fora. Nós não queremos continuar tendo a Bíblia como nossa regra de fé, viver na prática o que nós conhecemos, e nós queremos viver como as pessoas lá fora vivem. Nós aceitamos a Jesus, nos batizamos e vamos aos cultos, mas tem aquele desejo de fazer as coisas que as pessoas não cristãs fazem. Ir à noite para as baladas, ir à noite para festas, para bebedeiras, enfim, seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade. E depois volta para a igreja lá no final de semana, vai no culto, como se tudo estivesse bem. Irmãos, é uma armadilha que Satanás coloca para poder enredar, porque nós precisamos viver uma vida longe dessas coisas. É claro que nós, cristãos, temos nossos próprios divertimentos sadios, onde não há bebida, onde não há drogas, onde não há músicas mundanas. Nós temos o nosso ambiente e a nossa maneira de nos divertirmos e de convivermos com os nossos irmãos e mesmo com amigos que não são cristãos, sem precisar imitar as coisas do mundo. Mas infelizmente, além dessas coisas, as pessoas trazem para dentro da igreja as modas, tudo que vê nos filmes, vê na televisão, vê nas revistas, na internet, começa a usar essas coisas como se fosse normal. E aí vem para a igreja como aquelas pessoas lá de fora. Mas, assim como Samuel advertiu o povo do que iria acontecer com eles se eles tivessem um rei, Jesus também, no Novo Testamento, quando ele fundou a igreja cristã, ele advertiu os cristãos do que aconteceria se eles quisessem viver como vivem as pessoas do mundo. E então, nós lemos aqui em Mateus capítulo 20, o Evangelho de Mateus capítulo 20,
verso 25 a 28, nos diz assim: Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vejam como é diferente a vida do cristão daquelas pessoas que não são cristãs, dos ímpios. Lá fora, as pessoas, elas têm aquele que governa sobre eles, que tem autoridade sobre eles, aqueles que obrigam, que mandam, tem autoridade, tem poder. Mas Jesus disse assim, entre vocês, entre o povo de Deus, entre os cristãos, é diferente. Ele disse que aquele que quiser ser o líder, quiser estar acima, superior, querendo ditar ordens, aparecer, que esse seja o servo. Vejam que diferença que há. O cristão, ele, se quiser ser o primeiro, ele vai ser escravo, ele vai ser servo, porque o próprio Senhor Jesus, que é o nosso líder maior, o nosso Salvador, o Rei Criador do Universo, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E nós, às vezes, nos achamos superiores, melhores do que Jesus. Nós não queremos servir, nós não queremos ser humildes, nós não queremos ser servos. Nós queremos liderar, nós queremos mandar, nós queremos que os outros façam o que nós achamos que eles devem fazer. E se nós agimos assim dentro da igreja, nós não estamos vivendo como Cristo disse que nós deveríamos viver. Nós temos que reconhecer que na comunidade cristã, que entre os cristãos, não existe ninguém melhor e nem maior do que o outro. É claro que existem pessoas que têm mais estudo, que têm mais conhecimento, que têm mais habilidade, mas perante Deus nós somos todos iguais. Então, se nós estamos na igreja, se nós nos congregamos na igreja, nós estamos ali para servir. E as pessoas, então, elas dizem assim, não, se não for para eu receber um determinado cargo na igreja, ter essa posição dentro da igreja, eu não vou mais nessa igreja, não. Por quê? Não tem humildade. Não tem o Espírito de Cristo, que Jesus veio para servir e não para ser servido. Então, existem muitas coisas que nós precisamos mudar em nossa vida cristã. E esses estudos que nós estamos fazendo é exatamente para mostrar como é que nós deveremos viver como cristãos. É nós entendermos que nós estamos aqui neste mundo para servir. Estamos aqui neste mundo para abrir mão de posições, de títulos e estar servindo a Deus assim como Jesus serviu. Ontem nós falamos aqui que o povo de Israel pediu um rei humano, porque Deus era o próprio rei, era um governo teocrático, como nós falamos, Deus era o governo, mas eles quiseram ter um rei humano. E isso fez com que a nação ela caísse na questão moral, ela se corrompeu. E esses reis que foram escolhidos, o primeiro foi Saul. Saul eles escolheram porque ele era bonito, ele era alto, ele era forte, ele sobressaía sobre os demais. Então escolheram o rei pela beleza, pelo porte físico. Mas o que nós conhecemos da história do povo de Israel, estes reis, depois veio Davi, depois veio Salomão, filho de Davi, e aí os reis foram se sucedendo, esses reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que chegou o ponto em que Deus permitiu que os babilônios levassem o povo de Israel cativo como uma forma de correção, para corrigir o povo, para que eles caíssem em si e eles vissem que eles estavam indo por um caminho errado. Ontem eu comentei aqui e volto a comentar também. Às vezes nós não entendemos o porquê nós estamos passando por certa situação em nossa vida.
Às vezes é porque Deus permite para nos corrigir, para que nós nos voltemos para Ele, como aconteceu com o povo de Israel quando passaram 70 anos cativos lá em Babilônia. O povo chorava, o povo sentava às margens do rio, pendurava as harpas no salgueiro, que era uma árvore, e ali eles choravam, saudades da terra prometida, de Canaã, de Jerusalém. Irmãos, às vezes Deus permite nós passarmos por certas situações para nos corrigir, para que nós nos voltemos para Ele. Outras vezes nós passamos por adversidades em nossa vida por causa da nossa fé. É o testemunho que nós estamos dando, então nós passamos a ser perseguidos. Então nós precisamos saber que se nós nos mantivermos fiéis a Deus, nós vamos ter lutas, problemas, aflições, como disse Jesus, no mundo vocês vão ter aflições por causa da fé de vocês. Mas às vezes também a provação, a tribulação, ela vem por causa de nós estarmos indo para um caminho errado. E aí Deus permite certa coisa acontecer para que nós nos voltemos para Ele. Então isso aconteceu, como aconteceu lá no povo de Israel, foram levados cativos para a Babilônia, aconteceu com a igreja cristã. Sabemos que a igreja cristã no primeiro século era uma igreja pura, era uma igreja que seguia os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, mas depois do segundo século ela começou a se corromper e começou a introduzir heresias dentro da igreja, da doutrina da igreja cristã. E quando chegou no quarto século, que foi no ano 321, Constantino, que era pagão, ele disse que se converteu ao cristianismo e ele então, isso aí para os cristãos daquela época, agora sim, agora tá bom, porque o governador Constantino, ele aceitou o cristianismo, agora vai correr tudo bem. Mas aí vieram mais heresias ainda para dentro da igreja. Ele obrigou as pessoas a descansarem no dia, que era um dia dedicado à adoração ao sol, o primeiro dia da semana, ao invés de descansarem no sábado, que é o sétimo dia que Deus deixou para o nosso descanso. E as pessoas, para poderem estar bem com o governador, muitos aceitaram. Os que não aceitaram, que continuaram permanecendo fiéis aos princípios bíblicos, esses foram perseguidos, perderam direitos e perderam propriedades, enfim, houve perseguição, porque não seguiram a orientação do governador que, entre aspas, havia se convertido ao cristianismo, mas que trouxe o paganismo para dentro da igreja. E até hoje, a maioria das igrejas cristãs continuam seguindo o que Constantino instituiu lá no ano 321, que depois foi confirmado pela Igreja Católica Apostólica Romana, o dia de guardar domingos e festas ao invés do sétimo dia da semana. Introduziu a adoração a ídolos, a imagens. E as igrejas, muitas estão seguindo essas falsas doutrinas. Mas aqueles que quiserem perseverar e ser fiéis serão perseguidos, como nós estamos sendo perseguidos nas redes sociais, falando contra a nossa fé, falando contra as nossas doutrinas. Isso, irmãos, é só o começo. Irá se intensificar essas perseguições e esses ataques, mas nós temos que buscar em Deus o refúgio, a força e permanecermos fiéis, porque a salvação é para aqueles que confiarem em Jesus e permanecerem fiéis aos seus ensinamentos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos que Jesus disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.